Rubens Júnior, o mercado tá aquecido, o mercado tá quente. Cruzeiro, com o seu novo treinador, já fez a reunião de quem fica, de quem sai. Já tem o planejamento do Tite para 2026. Rubinho, um abraço. Sinal eletrônico marcou 12h15, Rubens Júnior. Eu confirmo, 12h15. Boa tarde para você também, Thiago. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Em especial para toda a nação azul nessa expectativa para a próxima temporada que o Cruzeiro tem já de início, né, o Campeonato Estadual, utilizando a turma das categorias de base, logo depois o início antecipado do Campeonato Brasileiro e agora com a chegada do técnico Tite, muito trabalho nos bastidores, Pedro Júnior não tendo férias, Pedro Lourenço também, o Joaquim Pinto e reuniões atrás de reuniões, Thiago, principalmente sobre essa reformulação que o Cruzeiro tem feito, né, no seu elenco. A Itatiaia vem atualizando e dando esse F5 para o torcedor e pelas movimentações dá para perceber nitidamente, Thiago, que é um time muito jovem para a próxima temporada. O Cruzeiro teve nesta manhã outro atleta se despedindo, o clube oficializando a saída do Bolassi, 36 anos, assim como o próprio Eduardo também, de 36 anos. O mais jovem que deixou o clube foi o Gamarra, ele que volta para o Atlético Paranaense, muito possivelmente deve ir para o Olímpia. E o Eduardo, Thiago, que fez 51 jogos, né? O que chama atenção, o alto número de jogos do Eduardo com a camisa do Cruzeiro, praticamente o 12º jogador do técnico Leonardo Jardim. Ele deve ter o destino, o Mirassol, para a disputa também da Copa Libertadores. Hoje, o Bolassi, que conviveu com muitas lesões e durante toda a temporada, né? Ele que fez 33 jogos, o Bolassi tem um problema crônico no joelho, que acabou tendo pelo Everton da Inglaterra ainda em 2016, sem muito tempo para recuperação, foi útil ao time do Cruzeiro, mas acaba também deixando outra brecha para outro atacante. O Cruzeiro está no mercado em busca de outro nome para o ataque, lembrando, atualmente tem o Caio Jorge, o Gabriel Barbosa, que realmente o Cruzeiro busca uma solução para a sua saída. O Gabriel não fica para a próxima temporada. O Wanderson, recuperado de lesão muscular. O Marquinhos Sinesterra e tem o Arroio, além do colombiano Neiser Villarreal. Portanto, com a saída do Bolassi, abre outra brecha, mas pelas movimentações bem claras, né, Thiago? O Cruzeiro tendo um time bem jovem, essa turma com a idade um pouco avançada, por mais que teve uma utilidade nesta temporada, o Cruzeiro tendo essa reformulação e um time fisicamente para suportar a temporada, Thiago. Olha, Oliveira, a gente falou no bloco anterior do Atlético sobre prioridade. Eu tenho a impressão que a prioridade do Cruzeiro deva ser buscar um zagueiro. Ainda mais se vendeu o Jonathan Jesus com a proposta na mesa citada pelo Rubens Júnior. Eu me lembro, o Cruzeiro ficou ano passado um tempão tentando aquele Valentim do Vélez, não era, Rubens Júnior? Sim. Ficou um tempão tentando esse zagueiro, tá vindo, não tá, tá vindo, não tá. Ofereceu quase 60 milhões de reais. E no final das contas acabou não trazendo este zagueiro. Já liberou o Gamarra, né? Que, convenhamos, é a volta de quem nem veio. Cruzeiro, na sua opinião, fosse você o Tite, analisando esse elenco, prioridade seria o zagueiro mesmo ou tem outra posição mais emergencial? Já que liberou também Eduardo, Bolassi já deu adeus, o Gabigol não deve ficar também, Alê? Eu acho que a gente tem que, claro, esperar o que vai ficar de definição de saídas, né? Tem algumas que você já citou aí, mas se vai ter mais algum jogador que vai embora. Agora, analisando esse momento, eu acho que um zagueiro seria muito importante, porque o João Marcelo talvez ainda demore um pouco para voltar àquele ritmo de antes da lesão. Isso ficou bem claro nessa reta final de 2025. E o Jonathan Jesus é um zagueiro muito promissor, que se ficar ainda vai amadurecer o seu jogo. Fato é que hoje, nesse momento, você não tem um substituto do mesmo nível dos titulares. Você não consegue ir no banco de reservas. Então, seria sim
uma posição que você pode buscar um reforço de um ótimo nível, mais ou menos à altura ali dos dois que normalmente são os titulares. Claro que sempre respeitando o que pensa do jogo, né, o que pensa de futebol, o novo treinador, né, que gosta de jogadores que tenham a característica que ele vai utilizar no time dele. Então, acho que sim, que o Cruzeiro poderia buscar um zagueiro de um bom nível para compor o elenco para o ano que vem. É óbvio que isso passa muito pelo desejo do Tite, né? Do que ele pode escolher, das peças que ele vai investir. Mas hoje o Cruzeiro já despediu do Bolassi. O Eduardo fazia essa função de meio campo muito importante, foi bastante utilizado. Eu até achei que o Eduardo ficaria, viu, Alê? Mas quem gosta do Eduardo mesmo, tirando a família dele, talvez até um pouco mais que a família, sinceramente. O Bebeto também, né? O Léo Jardim, ele gosta, olha, você que tem um namorado, um marido, uma esposa, um baga, que o Thiago sempre fala, o Thiago tem muita coisa para ame o seu parceiro, sua parceira, como o Léo Jardim ama o Eduardo. O Eduardo só não entrava nos jogos que ele já saía jogando. O resto ele dava um jeito de meter o Eduardo 51 lá. Jogos na temporada, Nossa, né? É um número bastante elevado, cara. Sim. E ele tem 36 anos, né, o Eduardo? Sim. Eu acho que isso é que pesa contra ele. Mas de qualquer maneira... Mas não que isso afetasse o desempenho em campo, tá? O Eduardo corria muito. Corria, mas eu não sei se era pra essa minutagem toda que o Léo Jardim... Porque o que acontecia com o Eduardo é o seguinte, principalmente antes da recuperação do Mateuzinho. Se machuca o primeiro volante, entra o Eduardo. Se machuca o segundo volante, entra o Eduardo. Se machuca o ponta, entra o Eduardo. Se machuca o meia, entra o Eduardo. Então, acho que ele tinha muito mais moral do que essa bola que para mim ele ficou devendo. Ô Thiago, até sobre zagueiro você comentava com a Lê, a informação que a gente estava apurando a respeito nos últimos dias, que o Cruzeiro realmente está no mercado em busca de um zagueiro para chegar e para ser titular também, para brigar por posição. Lembrando, Jonathan, o clube não tem nenhum tipo de interesse de negociá-lo. O Nino, de 28 anos, que está no Zenit, né? O Cruzeiro não tem interesse em vender o Jonathan? Não. Se chegar a 11, 12 milhões não. aí... Por esse valor que foi oferecido, não. Que foi oferecido foram 8 milhões de euros. Mas esse se chegar a 11, 12, o Cruzeiro vende. não negocia. Mas... Até pela idade do atleta. E o Cruzeiro não pretende desfazer de ninguém. A gente sabe que o Pedro Lourenço tem bala na agulha. E para negociar seria um valor muito acima do que foi oferecido. Não está desesperado para vender. Esse é o ponto. É a virada de chave do Cruzeiro com a chegada do Pedro Lourenço. Porque, com todo respeito ao Jonathan, né, a proposta. O Jonathan é um cara que pode crescer, pode se desenvolver no Cruzeiro. Mas esse ano ele não jogou pra valer 10 milhões de euros, não jogou? Eu venderia por 8. Eu. Ô, Pedrinho, fala pro Russo lá. Manda o Pix. 10 de euro no Jonathan? Nossa, agora. Com todo respeito ao atleta. Ele pode crescer, ele não teve sequência. 10 milhões de euros é dinheiro, meu amigo. Ele não teve sequência pra valer isso tudo, né? Tipo, sei lá, 30, 40 jogos. Seria uma aposta. Foi bem agora, né, contra o Corinthians, inclusive. E eu acho que com esse valor, inclusive, você encontra zagueiros melhores no mercado, mas é óbvio que... Eu acho que o interesse, Thiago, é valorizar também o Jonathan. Por exemplo, essa proposta de 8 milhões de euros, ela foi feita até mesmo antes da partida pela Copa do Brasil. Então, a cada dia ele vai se valorizando ainda mais. Mas eu acho que por trás disso tudo, o que se leva de valor é o fato do Cruzeiro estar hoje muito alicerçado, né? Muito estruturado, capaz de permitir ao clube recusar uma proposta de 9, 10 milhões de euros pelo jogador. O Jonathan Jesus não é um titular, né? Não foi, em momento algum, titular absoluto da defesa do Cruzeiro. Dá esse luxo, porque hoje tem uma estrutura financeira confortável. Ô Fabrício Guerreiro, quero a sua análise e a sua opinião também a respeito das mudanças. Quem vem, que fica do Cruzeiro pro ano que vem, com a chegada do Tite, né? Sabe que do ano é normal a especulação, mas com a mudança de treinador, as coisas tendem a mexer ainda mais no tabuleiro da janela de transferências. Fala aí, Fabrício. Fala comigo, Thiagão, lenda viva. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, eu acho que o Tite pode aproveitar muito bem esse elenco, né? Eu acho que esse elenco aí, né, com... esse ano aí, eu acho que o Jardim preparou bem essa turma aí, sabe? Já tá com a base bem feita, um vestiário bacana, jogadores com a mentalidade forte, sabe? Pra competir, sabe? Essa mente campeão, os caras se cobram, ficam putos quando perde o jogo, enfim. Essa base eu acho que tem que ser mantida e o Tite vai aproveitar muito bem. O Tite segue essa linha aí, gosta de seguir essa linha. O Tite eu acho que escolheu o Cruzeiro muito por causa disso também, né? A gente ficou sabendo aí que teve outras propostas, tudo, mas...
pegar o elenco, a estrutura do Cruzeiro, o elenco do jeito que tá, é um time pronto, né? Lógico que vai ter precisado de uns ajustes, uns reforços pontuais ali, né? Ao meu modo de ver. E deve o pessoal do Cruzeiro, o pessoal do Scout ali, Joaquim Pinto, deve estar vendo isso. O Tite, eu acho que já vem com essa mentalidade, já sabendo que deveria aproveitar ao máximo esse elenco, sabe? Até porque o Pedrinho, o Pedro Júnior, a diretoria que ficou no Cruzeiro, essa estrutura toda, eu acho que está bem montada e está seguindo uma linha bacana, sabe? Então, com certeza já teve essa reunião e o Tite não deve fugir dessa linha de pensamento, inovar tudo. Eu acho que deve... Lógico, ele vai ter o padrão de jogo dele, o estilo de jogo, filosofia de trabalho dele, mas enfim, é uma linha que, ao meu modo de ver, não vai fugir muito do que o Jardim estava fazendo. Então, Eduardo, Gamarra, Bolassi, beleza, foram. Gabigol não deve ser integrado, com certeza. O Wallace jogou com ele, né? O Wallace jogou com ele... Matheus Henrique jogou com ele, Cássio jogou com ele. E o Tite, ele é muito fiel, sabe? Aos jogadores que ajudam ele, que ajudaram. Ele tem muito disso, sabe? Ele gosta de ter os caras, às vezes, de confiança no elenco, porque ele é um cara super transparente, ele gosta de conversar, falar o que ele pensa, o jogador falar o que pensa também. E não sei se o Fagner ficaria. Ao meu modo de ver, seria ruim de repente... Pela evolução do Cauã Moraes, né? Que esse menino tem muito futuro aí, é um jogador muito promissor, né? De muita projeção, então de repente tiraria essa minutagem dele. Mas não sei, Fagner é jogador experiente, trabalhou muito com o Tite tem disso, entendeu? O Wallace pode ser de repente até conseguir recuperar o Wallace. Ele gosta de jogadores mais fortes, jogadores com perfil alto, ele gosta de aumentar essa estatura da equipe, sabe? Porque ele trabalha muito bola parada, né? Defensiva, ofensiva. Então, não sei se o Wallace, de repente, pode ficar e, de repente, se recuperar esse jogador, seria interessante para todo mundo. Entendeu? Boa, Fabrício, com a sua opinião, sua análise também aqui no Rádio Esportes, tá entendido, Fabrício? Ô Rubens Júnior, como é que fica a programação do Cruzeiro? O Galo se reapresenta no dia 2. Cruzeiro também, Rubinho? Pois é, Thiago, essa semana o Cruzeiro vem se reunindo diariamente, né, com o Joaquim Pinto, que é o cara hoje responsável, o chamado diretor esportivo do Cruzeiro, e diariamente se reunindo com o Tite e também com o Pedro Júnior e passando, né, tudo para que o Pedro Lourenço tenha conhecimento dessas movimentações e como já, né, saiu o Bolassi, Eduardo e o Gamarra, o Cruzeiro tem algumas peças que ele considera que pode ser importante, principalmente para se tornar uma moeda de troca. Por exemplo, eu cito aqui o Wallace, né, um atleta que o Cruzeiro tem como um ativo, 30 anos, fez 32 jogos na temporada, veio da Udinese da Itália, é um cara que, por mais que o Cruzeiro teve mudança do comando, teve sequência para o Wallace e acabou não correspondendo dentro de campo, o Cruzeiro fez um investimento no atleta, não vai perder esse investimento, por isso o Wallace entra em meio a tantas negociações como uma possível moeda de troca. Então o Wallace, muito possivelmente, o Cruzeiro pode ter novidades já nos próximos dias. E uma outra informação, Thiago, tem atleta, né, que a gente sabe que o Cruzeiro empresta para pegar uma cancha, né, pegar um pouco uma bagagem, e o atacante João Pedro, você se lembra bem, um atleta que saiu das categorias de base, fez gol em clássico na Arena MRV e acabou sendo emprestado depois, foi pro Volta Redonda, foi pro Tombense e agora o João Pedro está de saída para o Londrina. O Cruzeiro mantém, né, um percentual dos seus direitos econômicos. São essas as movimentações, mas se tratando daqueles jogadores que são valorizados, que podem não permanecer para a próxima temporada, o Wallace, por exemplo, virando moeda de troca nesse momento, Thiago. Valeu, Rubens Júnior.